Hoje falarei sobre os 7 sinais em seu corpo que podem indicar que seu coração não está 100%. Sabemos que as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte no mundo. Vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é sobre os 7 sinais, aqueles que você consegue perceber que algo está errado. O que prestar atenção ao procurar problemas cardíacos. A segunda parte falará sobre os 7 sintomas clássicos. Como você se sente quando seu coração não está bem? No final darei dicas valiosas para evitar problemas cardíacos no futuro. Então fique por aqui até o final e tenho certeza que há muita coisa que você ainda não ouviu antes. Mas primeiro, você realmente gosta do vídeo, porque quanto mais pessoas curtirem o vídeo, mais o YouTube irá distribuí-lo para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais, e também compartilhará o vídeo com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Quais são os 7 sinais que você deve conhecer e que podem nos indicar que você tem um problema cardíaco? Quais são os sinais? Isso você pode ver. 7º sinal, sinal de Frank. A partir de hoje você começará a olhar com mais atenção nos ouvidos das pessoas. Eu tenho certeza sobre isso. Por quê? Porque existe um pequeno sinal no ouvido que pode indicar que uma pessoa tem uma obstrução grave nas artérias do coração, nas coronárias ou nas carótidas. Fato. Na década de 1970, o Dr. Sanders Frank percebeu que muitos de seus pacientes com angina apresentavam uma prega diagonal na orelha. Ele descreveu essa marca como a marca de Frank. Qual é a relação entre o coração e o ouvido? Uma teoria é que os mesmos fatores que danificam o revestimento interno das artérias também podem causar enrugamento das orelhas. Todo mundo com este sinal evidente tem problemas? Não, em cada 100 pessoas que têm essa dobra diagonal na orelha, 30 não tem nada. É só um sinal de idade, mas 70 pessoas têm. Quanto mais jovem for a pessoa, maior será a probabilidade de ser um sinal de obstrução da artéria coronária ou carótida. Então, se uma pessoa tem 40 anos e tem o sinal de Frank, temos que estar mais atentos do que uma pessoa de 80 anos, e talvez seja apenas pela idade. A sensibilidade deste sinal é baixa. Isso significa que em cada 100 pessoas com bloqueio cardíaco, apenas 40 apresentam esse sinal. Então você não pode comemorar se sua orelha estiver chata. 6º sinal. Queda de cabelo nas pernas. A queda de cabelo, primeiro na perna e depois nas coxas, pode ser um sinal de que você tem doença arterial periférica, ou seja, artérias obstruídas nas pernas. Como a aterosclerose não é uma doença localizada, mas sim uma doença generalizada, se você tiver obstruções nas artérias das pernas, poderá ter obstruções em outras artérias do corpo, incluindo as artérias coronárias que alimentam o coração. A maioria das pessoas com doença arterial periférica percebe que algo está errado apenas quando a aterosclerose está avançada. Por que eles perdem o cabelo? Como os folículos capilares precisam de nutrientes para o crescimento do cabelo, eles precisam de uma boa circulação sanguínea. Se suas artérias estiverem obstruídas devido ao acúmulo de depósitos de gordura, você não receberá sangue e oxigênio suficientes. Além da perda de cabelo nas pernas, uma pessoa pode ter uma pele mais lisa e brilhante, tez fria e diminuição do crescimento das unhas. Mas deixe-me enfatizar que a perda de cabelo nas pernas também pode ocorrer por outros motivos, não apenas por doença arterial periférica. Também possui fatores genéticos que podem fazer com que o cabelo caia ao esfregar as calças. Sinal 5. Xantelasma. Você pode ter olhado nos olhos de alguém e notado uma mancha amarela na pálpebra. Então isso é chamado de xantelasma. Não é doloroso, geralmente é apenas um problema estético que cresce lentamente. Os xantelasmas são o tipo mais comum de xantelasma e são depósitos de colesterol na pele. É mais comum em mulheres de meia idade e é encontrada principalmente no canto interno do olho, frequentemente na pálpebra superior. Cerca de 50% dos pacientes que desenvolvem icterícia apresentam dislipidemia, colesterol elevado ou triglicerídeos elevados. E olha que interessante, apenas 1% das pessoas com colesterol alto têm xantelasma. Se você tem xantelasma, deve fazer um exame de sangue e medir o colesterol e os triglicerídeos para ter certeza de que não estão altos. 4º sinal, arco senil ou halo senil. Como o nome sugere, é uma questão de idade. É mais comum em pacientes mais velhos. É causada por depósitos de colesterol na borda da córnea e tem aquela aparência branca ou cinza que pode ser vista acima e abaixo da parte externa da córnea. Em algumas pessoas esta aura pode dominar a íris, a parte colorida do olho. Uma pessoa pode perceber que antes tinha olhos escuros que agora estão mais claros. A presbiopia não afeta a visão e não requer tratamento.
Mas há um problema: se essa aura de envelhecimento ocorrer em jovens antes dos 45 anos, pode ser um sinal de que a pessoa tem dislipidemia grave, ou seja, colesterol ou triglicerídeos elevados. Neste caso, está associado a um risco aumentado de doenças cardíacas. Se você é idoso e tem arco senil, isso é normal. Cerca de 60% das pessoas com mais de 60 anos têm, e depois dos 80 é cerca de 100%. Portanto, não se preocupe se você tiver mais de 60 anos e se olhar no espelho e ver uma faixa envelhecida. O terceiro sinal, cianose, é que a cor da pele é azulada ou arroxeada. Mas também pode-se dizer que você tem um problema cardíaco ou pulmonar. Se uma área da sua pele parecer azulada ou arroxeada quando você estiver com calor, pode ser um sinal de que essa parte do seu corpo não está recebendo sangue oxigenado suficiente e está vermelha. A artéria pode estar bloqueada. Agora, se uma pessoa reclama de falta de ar, pode ser um problema pulmonar, pneumonia, enfisema, embolia pulmonar ou insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue bombear sangue oxigenado suficiente. Claro, existem outras causas cardíacas que também se enquadram aqui, como defeitos congênitos. Feridas que não cicatrizam nas pernas ou pés podem indicar má circulação, por exemplo. Isso pode ser devido à insuficiência arterial devido a algum bloqueio na artéria que irriga aquela área. Geralmente as pessoas não conseguirão andar muito rápido ou rapidamente devido ao aumento da fadiga nas pernas, dores ou até mesmo câimbras. Essas úlceras costumam ser dolorosas, mas se você tiver danos nos nervos, como neuropatia diabética, poderá não sentir dor. As úlceras arteriais geralmente aparecem na parte externa da perna e na base dos dedos dos pés e geralmente não sangram. Outras úlceras são venosas. Estas são as mais comuns e estão relacionadas com varizes ou trombose venosa. Ao contrário das artérias, elas afetam a parte interna da perna e geralmente sangram. Sétimo sinal: inchaço nas pernas, tornozelos e pés. Este inchaço ou edema nas pernas e tornozelos pode ser causado por um coração fraco ou dilatado, que pode causar o acúmulo de líquido no corpo. Você pode sentir que seus sapatos não servem mais, tênis apertados. O tornozelo é fino, parece aquele pão sendo assado. Quando você aperta, faz aquela covinha, o que chamamos de sinal do armário. É mais provável que você note esse inchaço nas pernas e tornozelos no final do dia porque a gravidade aumenta a pressão nas veias das pernas. E se você se deitar e levantar as pernas, isso também reduz o inchaço. Quais são os 7 sintomas que você sente de que pode ter um problema cardíaco? O primeiro sintoma que você deve observar é falta de ar ou falta de ar, especialmente quando você faz esforço. É um fardo desproporcional de esforço. Você fica mais apertado com tudo que faz. Pode ser um problema cardíaco. Segundo sintoma, tosse persistente com catarro branco ou rosado. Significa que você tem líquido nos pulmões, nos alvéolos. É importante não deixar passar essa tosse. Vá ao médico. O terceiro sintoma é falta de ar ao ir para a cama. A pessoa começa a colocar mais travesseiros para ver se dorme melhor e com o tempo não consegue mais deitar e tem que dormir em uma cadeira. Você também pode acordar engasgado durante a noite, o que é chamado de dispneia paroxística noturna. Isso fala muito a favor dos problemas cardíacos. Quarto sintoma, fraqueza geral, sensação de cansaço o tempo todo e dificuldade nas atividades diárias como fazer compras, subir escadas, carregar compras ou caminhar. Isso ocorre porque o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades dos músculos e tecidos do corpo. Sintoma 5, noctúria. Ao acordar, você tem que acordar várias vezes durante a noite para urinar. Isso se chama noctúria, e tem diversas causas. Mas se o coração não bombeia o sangue adequadamente à noite, esse excesso de líquido deve ser eliminado. Sintoma 6, claudicação intermitente. Ao caminhar alguns metros você sente dor na panturrilha. Não é dor, é hora que você faz um esforço, e quando você para, as coisas melhoram. Esse sintoma significa que o sangue não está chegando como deveria. Quando você para, as coisas melhoram. Quando você anda, dói de novo. Sétimo sintoma, dor no peito. Se você estiver sentindo dor no peito, a primeira coisa que deve pensar é em um problema cardíaco. Você não pode pensar nisso como um músculo, um gás ou algo mais simples. Isso é possível? Você pode, mas sempre descarte a coisa mais perigosa. A dor no coração é uma dor ou desconforto no peito que dura mais do que alguns minutos. Pode ir e vir, e pode ser pressão, peso, aperto ou queimação.
Pode espalhar-se para o braço esquerdo, pescoço, costas, maxilar, estômago e ambos os cotovelos e pode ou não estar associado a sudação, palidez, náuseas e tonturas. Se você tiver esses sintomas, consulte um médico o mais rápido possível. Agora, como você previne? Como evitar que você tenha um problema cardíaco? 1. Faça exercícios físicos. Saia da cadeira. Não pare. A atividade física é muito importante para a circulação, o coração e a saúde mental. Exercícios de baixo impacto, como caminhar, andar de bicicleta e nadar, também podem melhorar o fluxo causado por bloqueios crônicos nas veias e artérias. 2. Se você fuma, pare de fumar. Fumar é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Fumar causa impotência, inflama todas as artérias e forma placas de gordura, o que aumenta as chances de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e demência. 3. Se você está com sobrepeso ou obesidade, perca peso. O excesso de peso aumenta a pressão arterial, piora o açúcar no sangue, a inflamação e sobrecarrega o coração, os rins, as articulações e o sistema venoso, aumentando o risco de coágulos sanguíneos, além de aumentar a gordura no fígado. 4. Coma alimentos saudáveis, muitas frutas, vegetais, fibras, grãos integrais, azeite e pouca carne vermelha e alimentos processados. 5. Se você tem histórico familiar, principalmente pai, mãe ou irmãos com problemas cardíacos, de infarto, acidente vascular cerebral, stem ou cirurgia cardíaca, então você deve estar mais atento do que os demais. Se vários membros da sua família tiverem problemas cardíacos, você deverá fazer exames mais aprofundados. 6. Cuide do colesterol e triglicerídeos. Coma mais aveia, corte as gorduras trans e saturadas, perca peso, coma mais fibras e faça exercícios. E mesmo que você faça tudo certo, você não consegue reduzi-lo, não fique chateado se o seu médico prescrever medicamentos. 80% do colesterol é produzido pelo fígado. Mesmo fazendo tudo certo, às vezes não é suficiente. 7. Mantenha seu nível de glicose sob controle. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, controlar seus níveis de glicose reduzirá complicações. A HB glicada deve ser inferior a 7. 8. Por fim, controle a pressão arterial. Seu objetivo é manter a pressão arterial abaixo de 120/80. Para alguns, a meta pode ser menos agressiva, como não mais que 140/90. E claro, se você acha que tem um problema cardíaco, se vê vários sinais e tem alguns desses sintomas que acabei de mencionar, procure um médico, explique para ele e siga suas instruções. Você gostou do vídeo? Lembre-se de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!